aplicação, tá? Uma aplicação simples, as aplicações que ele fazia lá na faculdade. Como eu falei, a interface dela é um CLI, ela poderia ser qualquer coisa. Então, por meio dos menus aqui, digite 1, digite 2, igual bot, né? Quem já fez robozinho ali de Telegram, o robozinho de Telegram fica mais ou menos nessa mesma história aí. Então, por exemplo, se eu vier aqui em saldo, eu vou ver o meu saldo. Se eu vier aqui em sacar, né? Aí ele já pergunta o valor de ser sacado. Vou sacar aqui então. Se eu vier na opção 4 aqui de extrato, ele vai mostrar para mim que eu tenho, né, que eu tinha um valor, tirei 500, agora eu fiquei com 500. Se eu vier aqui na opção 3 como é que fala, de depósito, colocar 100 aqui, quando eu vier em extrato de novo, eu vou ver lá o meu extrato, né? Então eu saquei 500, depois eu depositei 100, o meu saldo ficou 100 e por aí vai. Então onde eu queria chegar? E onde eu estava falando, né? Vou ser repetitivo, mas agora de forma visual. Toda a operação que eu fiz aqui, ela é a aplicação, ela é a regra do meu negócio. Não importa se a minha tela é um CLI, se ela é um ASP.NET MVC, se ela é um mobile, sei lá, para quem usa aí .NET tem o Xamarin e qualquer outra coisa. A minha regra é o que manda. E o que o teste unitário ele traz como benefício para a gente? O suposto teste de regressão. Se eu for lá na minha aplicação, cara, mudei alguma coisa e preciso garantir que a minha aplicação esteja funcionando ainda dentro das mesmas condições de regra, imagina, fala, cara, testa a aplicação inteira, aí vai o cara de novo, né? Um dia inteiro para testar N funcionalidade. Então, primeiro passo, tá vendo que eu tenho uma clareza da minha aplicação, é lógico que o programador, como eu falei, o programador, mediante a questões técnicas, como por exemplo, débito técnico, essa parada, ele vai sim, ele vai lá fazer os testes dele, vai fazer as simulações, como falou do banco de dados, ele vai fazer não sei o que, então tem uma série de coisas que ele vai fazer naturalmente. Mas o mais comum, quando eu estou escrevendo a minha aplicação, e aí eu estou olhando o domínio da aplicação, por isso que um outro approach de desenvolvimento que é o chamado DDD, ele é muito legal, porque ele faz você olhar para o domínio da aplicação. Eu como técnico fico maluco ali, né? Puta, eu uso o NUnit, não sei o que, uso o Entity, uso o DARP, Cara, eu tenho meus anseios técnicos, mas de maneira geral, o que importa para o cliente final, né, o resultado final, são as regras de negócio. Por isso que o TDD tende a falar, ok, banco, lógico que tem que salvar no banco, a gente sabe disso, mas você não quer fazer, você quer simular, você quer garantir que as suas regras estejam funcionando, beleza? Então, vamos começar a levar essas regras para lá, então a gente já vai ter um contato aqui com NUnit, então aqui foi um teste funcional, isso daqui é teste funcional, começa a fazer, e se eu digitasse aqui uma opção que não é válida? Opa, opção não é válida. E se eu tivesse colocado aqui que eu quero fazer um depósito de uma coisa que não está? Opa, opção inválida também. Então, a ideia, tá vendo que no funcional, o cara vai fazer as mesmas condições, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Só que o cara faz de forma manual. Isso além de ser tedioso, não exclui, tá, galera? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você cobriu de teste unitário que você vai deixar de fazer teste funcional, porque o teste funcional ele é baseado em integração, que é o sistema rodando, isso é totalmente diferente. Mas de maneira geral, ele é tedioso, né? Porque o cara vai ter que testar toda a aplicação de volta, além do custo que a gente tem. Então vamos vir aqui, ó. Aí fiquem à vontade, tá, gente? Como eu falei, a gente vai iniciar aqui de uma forma mais simples e depois a gente vai avançando um pouco mais. Então eu vou criar um projeto aqui. Vou adicionar um novo projeto. Vou escolher o projeto do NUnit, tá? Como falei, a Microsoft ela tem o MTest, que é dela. Tem o XUnit também, que é um antigo. E o NUnit, pelo menos até onde eu já via mais utilizado. Mas todos parecem. Então, vou escolher um projeto aqui de NUnit. Vou dar o nome do meu projeto Banco Console.test. Vou deixar aqui nessa versão aí mesmo. E beleza, vamos a alguns pontos aqui, ó. Como falei, o projeto criado, ele é uma DLL, não tem muita diferença disso. Só que ele vem aqui, em algum lugar desse mundo. Opa, não carregou ainda. Conta bancária. Ah, desculpa, tá abrindo o cara errado, né? Aqui em cima, aqui, ó. Dependência aqui, ó. Pacotes. Então, no fim, ele instala as bibliotecas do NUnit, tá? Agora que tá a minha tela aqui, vamos vir aqui. Se tiver NUnit, vocês vão ver lá que ela é um framework. Então não é exatamente da Microsoft, é um framework .NET, aí tem uma porrada de empresa envolvida, você pode baixar a documentação. Ela não está atrelada ao Visual Studio, embora na maioria das vezes é óbvio que usar lá dentro é muito mais simples, tá? Então vamos voltar lá no nosso código.
E vamos lá, o que é testar? Vamos algumas características que eu também diria, não fiquem presos nisso, tá? Não fiquem presos pô, como é que é a sintaxe, porque, vamos falar, obrigado a Ana, né? A Ana falou, pô, mas usa um ou outro, talvez ela usa outro, e lá no outro eu vou ter que procurar essa correlação. Se eu entender qual é o propósito de teste, vai ficando mais fácil. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem uma classe de teste, né? Então essa classe de teste, normalmente, tá, galera? Normalmente, cada classe dentro da minha empresa, cada classe dentro do meu projeto tem uma classe correspondente de teste. Então eu tenho lá pessoa, sei lá, um modelo. Eu vou criar uma classe de teste que vai representar pessoa. Eu tenho camada de serviço, eu vou criar uma classe de teste que representa uma classe que representa um serviço e por aí vai. Essas classes, elas têm também, aí agora entra, né? Quando eu estou num cenário de teste, percebam que ela é uma DLL, tá? Essa DLL não tem método main, mas ela tem aqui os famosos atributos, que no .NET atributo, eles são metadados, né? Utiliza aqui com reflection, por exemplo, ele infere algumas coisas, então ele mesmo vai inicializar, vai já integrar, a gente tem aqui do lado, já vocês vão ver o comportamento disso, ele vai integrar algumas ferramentas, no fim aqui, por debaixo dos panos, essa coisa faz umas loucuras e faz algumas coisas. E o que a gente tem de importante? Eu vou tirar esse cara aqui para depois a gente falar. Por hora, o que eu tenho de importante é isso aqui, ó, um teste. E um teste, ele tem que ser teste, tá? Ele vai ter esse atributo aqui de teste e ele vai ter um nome. E o nome, o que é outra coisa também que muda muito do desenvolvimento para teste? Normalmente eu coloco nomes que faz sentido. Eu vou colocar, por exemplo, um nome de um teste meu que representa um teste. Obter com sucesso do banco de dados. E aí tem algumas nomenclaturas, normalmente acaba separando aqui por underline, tá? Tem alguns padrões também, should, when e give, ou seja, dado uma situação, quando executar um método, então faça isso daí. Então a gente tem também, isso é indiferente, mas o que é sempre bom em teste unitário? É sempre bom colocar o nome mais claro possível, porque lembra que a gente falou que o teste unitário, né, ele serve também como uma documentação. Então aquela clareza do nome ali traz esse benefício pra gente. O cara vai bater o olho lá, ele não tem que ler. Cadê o bagulho? Ele não tem que ler aqui o algoritmo para falar, puta, então tá organizando, tá fazendo não sei o quê. Então, alguns pontos, tá? A classe, ela tem, o método, ele tem que estar nomeado como teste. O outro cenário também, que é boas práticas, text feature, tá? Boas práticas também colocar, mas o Explorer já pega isso daqui, porque ele identifica que essa classe inteira aqui é uma classe de teste. Então, alguns cenários vocês vão ver também essa nomenclatura aqui. Então, o método ele tem que estar anotado com isso daqui, senão ele não identifica que é um método de teste, porque ele não tem classe, método main. O nome tem que trazer uma clareza do que você espera daquele teste. Como falou, tem alguns convenções, como falou, são convenções que a gente faz, tá? Que a gente aplica para facilitar, mas de maneira geral, o ideal é que o método seja bem expressivo. Obter dados com sucesso, retorna um exception caso eu passo 2. Então, quanto mais clareza, melhor é. Porque, principalmente, quando você faz uma integração numa esteira, você tem a automatização disso daí, beleza? Então, vamos rodar esse teste unitário aqui que não faz nada. Ele tem esse cara aqui, eu já vou falar sobre ele e a gente vai começar a fazer algumas brincadeiras aí. Então, o que eu tenho aqui, ó? Repara, né, que aqui eu já vou tendo uma visão de o que está acontecendo com o meu teste. Então, ele está falando, ó, você tem um teste, né, na sua classe teste aqui. Vamos renomear ela para... Como é que eu chamo a minha classe lá? Depois a gente vai brincar. Conta bancária. Então, conta bancária. Vamos renomear aqui também. Conta bancária teste. Beleza? Vamos rodar esse cara aqui de novo. Só para ele mudar o nome. Ah, já mudou ali, ó. Nem tinha visto. Beleza, então ele aqui, ó. Cara, no fim, o que é um teste? Né? A gente não está mexendo ainda com o nosso projeto, a nossa ideia é trazer para testes unitários nosso projeto lá. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer aquele padrão do AA, tá? Então, AA, onde o primeiro é o arrange, tá? Eu vou organizar o meu teste no que eu espero. O que é organizar? Sei lá, int idade igual a 18. Então, imagina aqui que eu tenho uma aplicação que lá ele acessa e ganha uma assinatura. Nessa assinatura ele recebe, falar umas coisas aleatórias, tá? Recebe um JWT, dentro desse JWT eu tenho uma claim que define a idade do cara. Opa, deixa eu colocar aqui a tela que eu não tô vendo vocês.
recebe uma idade do cara, essa idade, quando 18 anos, ele aceita fazer alguma coisa, o menor de 18 anos dá um bloqueio de alguma coisa. Bem besta. Então aqui, ó, eu tô organizando tudo que eu precisar. Se eu precisar de uma, sei lá, de alguma coisa aqui, vamos colocar qualquer coisa aleatória, eu vou sempre organizar. Então tá vendo que eu vou organizar, entra um pouco aí do que o Iago falou. Então imagina que eu tenho um cenário que eu espero, um banco de dados, por isso eu crio uma classe fake que simula meu banco de dados, que utilizando frameworks como o Mock, por exemplo, traz uma facilidade. Então, tudo que eu precisar para suprir o meu teste, eu vou criar. E aí é onde eu falei que, alguns momentos eu vou falar, pô, mas lá dentro do meu método que chama alguma coisa. Aí eu percebo que a arquitetura e o design que eu fiz, talvez não tá dando essa flexibilidade de eu conseguir criar mocks. Você fala, puta, meu, então é melhor eu criar uma injeção de dependência, aí vem nomes bonitos, tá? A minha classe tá tendo um alto acoplamento, é melhor fazer baixo acoplamento com alta coisa. Então a gente começa alguns termos aí que saem surgindo aleatoriamente, a priori, né, a gente parece, é justamente design. Então o design de arquitetura, eu começo a entender a importância de que se eu crio um método que ele tem uma responsabilidade muito específica, na hora de eu organizar coisas para suprir o meu método, fica fácil, porque eu tenho ali como organizar, tá? Próximo passo desse AA aqui é uma chamada, né? Então, cara, vou mudar... Não, pode ser isso aqui, vai. Nem não. O próximo método aqui é uma ação, então eu vou chamar. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? var resultado é igual a idade mais 10, tá? Sem lógica nenhuma, tá? Não tô seguindo aqui nenhuma lógica, mas o que eu queria falar? Imagina que eu tô chamando uma execução aqui agora. Ou se fosse, sei lá, num outro cenário, var string igual a fulano, onde eu vou vir aqui e vou chamar str to upper. Então, sei lá, tem uma funcionalidade aqui que eu quero deixar em maiúsculo. Estou chamando um método, estou mandando executar o cenário que eu previ, tá? Então, vou tirar aqui para ficar um teste mais melhor de bom. E o próximo é eu justamente validar, que é meu famoso assert, tá? Aí aqui a gente já vê, ele mesmo cometeu um assert pass aqui, né? Imaginando, totalmente tosco, quero fazer cobertura de teste, tem que ter teste, aí cada vez cria um método e coloca o passo. Embora as ferramentas pegam isso daí, não deixa você fazer algo desse tipo. Mas aqui é o momento agora que eu espero. Então, por exemplo, aqui o que eu vou fazer aqui, ó? Um dos exemplos, tá? Imagina que eu tô criando uma condição onde eu tenho, por exemplo, sanitização de banco de dados. Ou seja, entra um dado, eu preciso deixar em maiúsculo, porque quando eu vou fazer queries de find, por exemplo, se eu deixo maiúsculo e minúsculo, eu sempre vou ter que lembrar e normalizar isso. Então, eu já vou deixar normalizado no banco de dados. Para isso daí, eu tenho uma função que o nome do cara é o nome que ele quiser, mas quando ele coloca um nome, sei lá, quando ele coloca o nome minúsculo, eu tenho lá o normalizado, nome normalizado. Ao nome normalizado fica em maiúsculo. Então agora o que eu espero? Validar se aquele nome for normalizado. Olha só o que eu vou esperar. Eu estou esperando que o resultado disso seja exatamente o que eu espero. Então, por exemplo, eu vou dizer que nesse caso aqui, né, eu vou ter o nome como fulano e o resultado... Nossa senhora, viu, velho? Resultado. Tá que pariu. Então tá aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo. Eu tenho, mais uma vez, eu organizei uma massa de dados, eu chamei a execução de alguma coisa e eu tô esperando que esse método seja válido. Então, vou mandar executar o meu método e aí eu tenho lá o meu resultado. Bom, a priori, como eu falei pra vocês, né? Pode olhar assim e falar assim, velho, tá de sacanagem, porra, isso é teste unitário? Sim. Lembra, galera, a gente tem, né, quando eu estou construindo uma classe, por mais que é instanciar um objeto, pessoa, seja lá o que for, exemplo disso aqui, ó, isso aqui é extremamente besta, mas se eu não lembrar que eu tenho que validar, eu, quando fui desenvolver e criei, por exemplo, var pessoa igual a new, nome, fulano, nome, normalize, vamos colocar aqui igual a nu. Pô, beleza, né, cara? Eu posso vir aqui, o que ele tá reclamando? Por que ele reclamou? Não... igual a new. Tá bom, vai. Então, se eu encho o saco, eu deixo um campo só, que eu não quero ficar pensando. Então, se eu criei, quando eu fui fazer meu teste, isso aqui é classe anônima, tá? Uma característica do C Sharp, não sei por que ele não fez lá, não quero ficar pensando agora. Então, quando eu fiz isso daqui, legal. Eu toda vez lembrei, puta, preciso colocar o nome, porque o nome normalizado eu vejo depois.
Aí eu fui sempre coloquei isso aqui, na verdade, desculpa, né? Eu sempre coloquei maiúsculo, sempre coloquei maiúsculo. Aí lança meu sistema, primeiro dia que eu coloquei, esses dias mesmo, aconteceu isso comigo. Tava fazendo teste lá, cara. Tava fazendo teste não. Fazendo minha aplicação, eu criei inclusive teste unitário. E eu sempre usei padrão, quando eu vou escrever coisa, dificilmente eu uso acentuação. Puta, eu tô usando acentuação. Essa aplicação que eu tô fazendo, ela faz uma integração com a S400. E a S400 tem algumas particularidades, eu não podia mandar, por exemplo, caractere diferente, por causa do Unicode. O Unicode. Batata. Primeiro, batata mesmo, mano. Mandei pro cara do front, fiz a integração com a API, porra, validei, falei, tá funcionando. A batata, o cara colocou lá razão, um CID com um tio lá de todo tamanho, lá, pumba, toma. Então, como falou, a ideia, por mais bobo que seja, a gente já vai fazer as validações mais maduras, tá? Ela vem trazer esse benefício aqui. Pô, eu testei, realmente eu testei nessa condição, tá? E eu testei também na condição fulano, alguma coisa desse jeito, tá? Vou colocar um 2 aqui. Então, repara, eu criei um teste para atender as condições que ela falou, puta, mas não tinha visto. Aí alguém pode falar, pô, mas aqui é simples, ainda continua, né? Pra gente ir lá para o nosso caso, que é simples, porque eu fui lá. Lembra? Regressão. Eu saí da empresa, eu entrei numa empresa nova. Uma coisa é eu pensar que eu deixei lá as coisas pros outros cuidar, e outra coisa é quando eu entro numa empresa, falo, mano, como é que eu vou me... Puta, cara, é só um if aqui, né? O famoso é só um if. Se true, puta, é só um if. Mas quando um cara fez só esse if aqui, ele conversou com a regra de negócio, ele sabia que eu, pelo menos, já peguei muito sistema que chega e fala assim, meu, o cara fala assim, ó, não tá salvando. Aí eu ponho no breakpoint aqui, caio aqui, aí eu falo, ó, mas não tá salvando aqui porque ele tá fazendo uma comparação de 1 igual a 2. Aí agora, quem tem a resposta disso? Está certo ou está errado? Extremamente abstrato para mim, que perdeu todo o histórico e todo o conceito. Se eu tivesse um teste aqui, por exemplo, valida se 1 é igual a 2 porque sei lá o quê. Bom, ficaria muito mais fácil, tanto eu para lembrar, quanto uma empresa que trouxe, perdão, tanto uma empresa quando eu entrei e trouxe código aí para eu fazer manutenção. Manutenção simples, porém, né, eu sempre brinco, pequenas mudanças, grandes impactos. Era só trocar o if aqui e de repente eu vejo o cara perdendo faturamento, o cara não conseguindo registrar algumas ações, o cara... Enfim, a gente sabe os impactos que um desenvolvimento pode gerar, beleza?